Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla de cálculo de área de superfície. Vamos a enunciado. Calcule a área de superfície no primeiro octante do cilindro y² mais z² igual a 4, interior ao cilindro x² mais y² igual a 4. Bom, escrevendo aí primeiramente a equação, a fórmula para o cálculo de área de superfície, por integral dupla é integral dupla, uma região D, da raiz quadrada de 1 mais derivada parcial del z, del x ao quadrado, mais derivada del z, del y ao quadrado, tudo isso dA. Bom, então precisamos aí da variável z isolada, ou seja, a função z, para conseguir fazer as derivadas parciais. Então, ele diz que está aí no primeiro octante, no cilindro y², z² igual a 4. E interior a esse cilindro. Esse cilindro está no plano xy e esse está no plano yz. Então, é daqui que eu vou isolar o z. Isolando o z na equação, a gente teria 4, aí, que está do outro lado, passa para lá, menos y², teríamos mais ou menos a raiz, porque o z está ao quadrado. Só que ele diz que está no primeiro octante. No primeiro octante, todas as variáveis são positivas. Então, eu vou ter aí que é só a raiz quadrada positiva de z, tá? Então, essa é a condição. Achou a função? Agora a gente vai fazer o quê? Achar as derivadas. Derivada, então, del z, del x. Derivou o z em relação a x, dá zero. E del z, del y. Del z, del y vai ser igual. Usar a regra da cadeia. Primeiro deriva a raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz, ou seja, tudo que está dentro dela, 4 menos y², vezes derivada que está dentro, derivada de 4 é 0, derivada de menos y², menos 2y. 2 simplifica com 2, e eu posso escrever que del z, del y, vai ser menos y sobre a raiz quadrada de 4 menos y². Bom, então, achei aí as derivadas. Agora eu posso achar quem é a função, tá? A função é tudo que está dentro da raiz aí, ó. Então, vamos achar a função separadamente e depois montamos a integral. A função, então, vai ser raiz quadrada de 1 mais, aí abre o parênteses, aqui é o zero, vou substituir aí só por fazer mesmo, não necessariamente precisava aí. E aqui o del z, del y, que é menos y sobre a raiz quadrada de 4 menos y². Isso daqui fecha. Essa é a condição da função. Ou seja, ao quadrado aqui. Arrumando essa equação, aqui vamos ter que vai ficar raiz quadrada, isso vai ser igual a 1 mais, esse termo é zero, aqui, menos y² dá y², dividido, raiz ao quadrado, a raiz corta com o quadrado, sobra menos 4y². Agora, lá dentro, a gente tira o MMC desses termos. Então, a função vai ficar raiz quadrada, o MMC entre os termos é 4 menos y², dividido por 1 dá 4 menos y², vezes 1, 4 menos y². Dividido por ele mesmo dá 1, vezes y² mais y². Isso é igual. Aí a gente tem menos y² mais y², corta. Aí dividindo raiz em cima, raiz embaixo, a raiz de 4 dá 2. E embaixo sobra a raiz quadrada de 4 menos y². Então, essa é a função. A função está determinada. Agora,
a gente precisa achar a região de integração, região D. Ele diz que está no interior desse cilindro. E ele diz que é no primeiro octante. Então é só a parte positiva de x e y. Então eu vou lá e marco y e x. Ou seja, o cilindro no plano XY representa uma circunferência de raio 2. Então venho aqui, marco 2 e 2, ou seja, 1/4 de circunferência. Tá? Fecha aqui, porque é 1/4 só? Pela condição dada de primeiro octante que ele falou aí. Então eu tenho isso daqui, a primeira condição que você vai falar 1/4 de circunferência, vou substituir, vou fazer em coordenada polar. Só que, quando eu vou fazer em coordenada polar, eu também tenho que avaliar a minha função. E quando eu substituir minha função ali, eu não tenho, aqui dentro não vai aparecer um r quadrado. Vai ficar um r quadrado seno quadrado de θ. Ou seja, aqui vai ficar uma função um pouco mais complicada quando eu substituir para polar. Não vai simplificar. Então, eu vou verificar se isso aqui não compensa fazer em coordenadas cartesianas. Como? Por que não pode compensar? Por quê? Está vendo que esse termo aqui, 4 menos y², também pode aparecer aqui, ó. Por quê? Se eu isolar o isolar o x na equação, desculpa, o y passar para lá, fica exatamente igual a esse termo. Então, isso vai facilitar a minha integração. Então, essa função aqui, que vem dessa, quando eu isolar, como aqui é só a parte positiva de x, quando eu isolar o x aqui, fica x igual, mantenho 4, passa para lá menos y², como aqui é a parte positiva de x, só a raiz quadrada. Então, eu vou fazer a integração primeiramente em x. Por quê? Eu sei integrar essa função, que é a função que está aqui dentro, em relação a y? Não. E em relação a x? Em relação a x é fácil. Então, eu vou integrar em relação a x, que vai ser desse limite, que é x igual a 0, até essa função. Ó, vou fazer a integração nesse sentido. Tá? Então, quem vão ser os limites? O x varia de 0 até a raiz quadrada de 4 menos y². E o y, que tem que ser constante, começa aqui em y igual a 0 e para aqui em cima em y igual a 2. Então, a minha área de superfície vai poder ser escrita a área da superfície igual integral dupla, o limite constante é de 0 a 2, vem na integral de fora, o limite variável é de 0, a raiz quadrada de 4 menos y². Quem é a função? A função é 2 sobre a raiz quadrada de 4 menos y². Quem é o diferencial de área? O primeiro limite é de x, dx, e o segundo dy. Ou seja, como eu vou integrar em x, eu posso reescrever como sendo integral de 0 a 2. Esse 2 é constante, pode sair. E a raiz quadrada também, porque não tem x, então pode sair 4 menos y². Sobrou integral de 0, a raiz quadrada de 4 menos y². Eu não posso tirar o dy porque no limite tem y, então primeiramente aqui fica dx e depois eu integro tudo em dy. Então eu vou fazer primeiramente essa integral, então eu vou ter que a área superficial vai ser integral de 0 a 2 de 2 sobre a raiz quadrada de 4 menos y², integral de dx da x, que varia de 0 a raiz quadrada de 4 menos y². E depois tudo integral em dy. Então, substituindo os limites de integração, vamos ter o π aqui, integral de 0 a 2, de 2 sobre a raiz quadrada de 4 menos y², vezes, substituindo o limite, fica o superior menos o inferior, ou seja, a raiz quadrada de 4 menos y², isso daí, dy.
Agora, ó, esse termo todo pode cortar com esse. O que era difícil eu integrar da minha função foi embora, porque eu decidi integrar primeiro em x, que era muito mais simples. Então, saber em qual ordem de integração fazer a integral facilita muito. Nem sempre a integral é primeiro em y, tá? Então, aqui sobrou o quê? Integral de 0 a 2 de 2 dy. Agora ficou bem simples. A área superficial é igual a integral de 2 dy é 2y, variando de 0 a 2. A área superficial vai ser 2 vezes, é necessário substituir só o limite superior, 2 vezes 2. Então eu tenho que o resultado é área superficial igual a 4 unidade de área. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e, se puder, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para me ajudar. Bom, espero você em um próximo exercício. Obrigado.